Bom, vamos falar de melasma. Gente, vamos Vamos. conversar sobre algo que assusta e assombra quem tem, né? E grande parte da frustração e grande parte do tanto a frustração dos profissionais quanto a frustração dos pacientes de não conseguir resultado contra o melasma, nos tratamentos de melasma, muito disso se dá pela falta de informação que a gente precisa ter, né? Muita gente deixa ou desanima de um tratamento de melasma porque ninguém explicou que melasma não tem cura, né? A gente não cura um melasma, a gente pode deixar ele muito mais sutil, fazer com que a mancha desapareça por um tempo, mas se bobear um pouco, ou se não proteger da forma adequada a pele, volta tudo e pode voltar até pior, né? Então, assim, eu acho que ter um hábito, criar hábito com os pacientes, criar hábito nosso profissional de cobrar dos pacientes rotina e cuidado, é essencial para a gente ter sucesso contra a melasma, tá? E aí, quando a gente fala contra melasma, é porque é uma briga muito pesada mesmo, né? Imagina aqui, eu vou passar um pouco a limpo a definição do que é melasma, de quais são as classificações, como que a gente diferencia, como a gente trata. Olha lá, a Migeli está falando, fez peeling e ficou decepcionada. Já vou explicar por que que decepciona muitas das vezes, né? E ao mesmo tempo, eu vou passar para vocês o que que eu faço no consultório e tenho muito sucesso, fico muito tranquilo quando eu tenho esse paciente aqui, né? Eu acho que a gente, como dentista, a gente tem esse hábito de orientar, ensinar o paciente a escovar e ficar em cima e cobrar. Gente, com a pele é a mesma coisa. Se não cuidar da pele, nada feito, tá? Até alguém falou para mim esses dias, nossa, Matheus, você precisa retocar seu Botox. Retocar, eu preciso fazer de novo, mas eu não consigo fazer em mim. E nessa pandemia aqui que a gente está, tá meio difícil, né, da gente se deslocar para fazer. Então, ainda assim, a gente que está no meio o tempo todo, às vezes sofre e não consegue fazer, né, o cuidado, porque a gente tem outras coisas para fazer. Então, sempre que a gente vai conversar sobre melasma, eu preciso começar falando disso, tá, Marília? Que é uma briga que vai ser para o resto da vida, que vão ser hábitos que a gente vai ter que adquirir ao longo da vida, de execução, de cuidado, de proteção, porque senão eu vou ficar nesse melhora ou não melhora para sempre, tá? Muito bem, o que é melasma? O melasma, ele é uma mancha, uma hiperpigmentação que a gente tem na pele, né? E essa hiperpigmentação, ela acontece porque eu tenho lá nos melanócitos as células produtoras de melanina, que são as células que dão cor para a nossa pele, para o nosso cabelo. Quando elas são hiperestimuladas, elas vão fazer essa hiperpigmentação, né? Normalmente o melasma está associado à gravidez, né? Mas ele não é uma mancha que é ligada à gravidez. Na verdade, é uma mancha que acontece por causa de uma modulação hormonal que acontece também durante a gravidez. Por isso, essa hiperpigmentação, ela acontece muito mais em mulheres do que em homens, é 90% a 10%, tá? Porque ela está muito ligada à modulação hormonal, principalmente da progesterona. Então, quando a mulher ela está grávida, ou quando ela está fazendo uma reposição hormonal, ou quando ela está tomando alguma medicação específica aí, o anticoncepcional, ela pode amplificar ou favorecer muito o surgimento do melasma, tá? Então, é importante a gente saber que isso está muito mais ligado, o melasma está muito mais ligado ao fator hereditário, né? Que favorece com que eu tenha esses manchamentos maiores. E aí, esse fator hereditário, ele está ligado aí diretamente a esse fator hormonal, tá? Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito e por que essa briga é mais séria, né? Porque a gente está lidando com um fator genético, então é um favorecimento ou uma predisposição a esse paciente a ter mais manchas, tá? Normalmente aqui no consultório encontro os pacientes quando eles já estão desanimados, né? Assim, Matheus, já fiz de tudo, cansei de tentar resolver, já fiz 1000 propostas diferentes e é legal a gente entender o que é feito, o que é tentado, né, nesses tratamentos para que a gente possa propor algo diferente para esse paciente. Principalmente essa questão da rotina, né? Então eu tenho, normalmente, essa hiperpigmentação acontece no rosto, nas áreas expostas ao sol, mas na região frontal, de testa, região de maçã do rosto, né, arco zigomático, porque é o lugar que mais bate a luz do sol, né? E qual dessas luzes, né, que estão dentro da luz do sol que faz mal, né, que ativa o melasma? É a luz ultravioleta, tá? A luz ultravioleta ela tem uma ligação direta
com essa região, com essa ativação dos melanócitos e, consequentemente, a hiperpigmentação, tá? E aí, quando a gente entende, então, que eu tenho uma predisposição, eu posso ter uma predisposição genética a essas manchas mais intensas, e aí, quando essas manchas ou quando essa pele está mais exposta aos raios solares, está mais exposta a outros fatores que podem modificar e piorar esse quadro, né? Os fatores hormonais, estresse. Por que o estresse ele é tão importante, né? A gente escuta muito paciente falar assim, nossa, eu estava bem. De repente passei por uma fase mais estressante, meu melasma voltou. Voltou porque os radicais livres, eles também, num processo inflamatório, eles ativam esses melanócitos. Então o radical livre também faz com que eu produza mais mancha, tá, na pele. Então, eu tenho uma qualidade de vida, vai me ajudar, melhor, né? Vai me ajudar a combater essas manchas, tá? Então, se eu não tenho esse cuidado de entender que o melasma ele fica sendo ativado, essas manchas ficam sendo ativadas também por radical livre e por todos esses fatores que eu vim falando, eu posso fazer o tratamento mais lindo do mundo, o paciente vai para a praia e volta 1000 vezes pior, né? Então não adianta a gente querer atacar dessa forma para não frustrar o paciente, tá? E aí a gente tem 3 tipos de melasma, né? O melasma ele é subdividido em 3 tipos. O epidérmico ou superficial, que ele acontece na camada mais externa da pele, tá? E para os epidérmicos ou superficiais, por exemplo, um dos tratamentos propostos é o peeling, né? Imagina que o peeling ele vai fazer ele vai descamar a pele, ele vai remover essa camada da pele, né? Tanto o peeling mecânico quanto o peeling químico. Então, se eu uso um fator para tirar a pele que está manchada, tirei, né? Descamei a pele que vai construir nova, se não tiver nenhum estímulo hormonal e tal, ela não vai ter o manchamento, ok? Eu tenho outro, esse melasma ou superficial, ele é caracterizado por ser marrom, né? São manchas marrons e com limite bem definido. Então a gente vê como se fosse um desenhinho mesmo, como se tivesse um risquinho determinando ele. Essa é a forma que a gente usa para diagnosticar se ele é profundo ou se ele não é profundo, se ele é superficial. Então, o primeiro tipo de melasma que existe é o superficial, o epidérmico, que é muito fácil da gente tratar, simples de resolver, e aí com uma manutenção boa a gente fica tranquilo. A outra parte, o outro melasma que existe, outro tipo de melasma, ele é o melasma dérmico, ou melasma profundo. Aí a gente começa a esbarrar numa dificuldade maior de tratamento com dermocosméticos, com peelings mais agressivos. Por quê? Ele está numa camada mais profunda da pele, uma camada que eu não descamo, não consigo descamar de uma maneira tão fácil. E o que acontece com essas manchas do melasma dérmico ou do melasma profundo? Elas são manchas acinzentadas, um pouco escuras no sentido de ser um pouco azuladas, né? Mais azuladas e acinzentadas, e muito menos delimitadas ou bem delimitadas. Então são manchas que eu não consigo ver mais ou menos onde elas terminam e são muito mais difíceis de eu tratar, tá? Justamente por causa dessa profundidade onde elas estão se formando, tá? É mais fácil uma manchinha que está na camada superficial eu descamar e ela ir embora, do que uma que está na parte profunda e eu remover isso, porque eu tenho uma epiderme por cima que não vai deixar agir tão fácil meus produtos. Por isso que a gente lança a mão muitas das vezes das luzes para tratar. O terceiro tipo de melasma é uma combinação do superficial com o melasma profundo. E muita gente esbarra nisso. Numa falha de um diagnóstico, vai tentar tratar só com peeling e não vai resolver. Eu vou tirar aquela camada marronzada, mas a camada cinzentada continua. Para o paciente, a sensação é de que a mancha está lá do mesmo jeito. Então, o diagnóstico, e a gente vem batendo nessa tecla, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, é essencial para eu ter resultado, tá? Normalmente o paciente está frustrado porque errou no diagnóstico, não vai resolver o problema dele. A mancha vai continuar lá, não vai conseguir resolver, ele vai fazer 1000 tratamentos, vai gastar dinheiro com isso e não vai conseguir enxergar melhor. Então, primeira coisa para quem tem melasma sabe disso, a gente precisa ter esse cuidado para poder resolver isso direitinho, tá bom? Com certeza, Matheus. De novo,
Boa noite, doutor André, tudo bem? De novo, a gente batendo na tecla da importância do diagnóstico, né? Agora, vamos fora todos os cuidados que a gente tem que ter diariamente, né, gente? Usem filtro solar, pelo amor de Deus. Aconselhem os pacientes de vocês a usarem, né? Então, assim, é todo um conjunto, né, Matheus? De cuidado e de tratamento. Mas vamos aos mitos, né? Ou são verdades, né? Vamos lá para você nos esclarecer. Houve muito sobre melasma no sentido de que a gente consegue, que o diagnóstico errado pode piorar o melasma. Que o melasma é uma mancha viva que pode ser aumentada se for estimulada de maneira incorreta. Isso é verdade, Matheus? Em partes é. Por quê? Porque se eu não tenho um paciente no equilíbrio metabólico e a produção hormonal aí está em excesso, eu posso dar cambalhota com esse paciente. Se ele tiver ativado, os melanócitos vão continuar sendo ativados por essa questão hormonal, ou por uma questão de um paciente que não protege a pele e vai ficar se expondo à radiação ultravioleta. Eu tenho esse fator genético associado, então eu vou ter uma piora. Sabia que drogas antiepiléticas, elas têm uma condição de piorar o melasma? E aí, se eu não pergunto para o paciente que remédio ele toma, às vezes ele está tomando um remédio que piora o melasma e eu estou tentando tratar de outras formas, né? Uhum. E aí eu nunca vou conseguir melhorar esse paciente. Por isso que a gente precisa filtrar essa informação para poder, assim, saber para onde ir, tá? Saber para onde a gente quer chegar, tá bom? Eu acho que a Michele, ela falou que fez um peeling que, enfim, realçou ainda mais a mancha. Eu vejo muito isso acontecer, principalmente na época que eu trabalhava bastante nessa área de dermocosmético. Muitas vezes a gente vê peelings, principalmente, eu tenho bastante melasma, tenho melasma aqui, mas eu trato muito e principalmente não deixo escurecer. Mas eu tenho essa percepção também que quando eu faço o peeling, aparece mais o melasma. De repente é por causa de que sai a camada ali que está mais suja, enfim, uma escama, a pele morta, e daí aparece o melasma, mas na verdade não é que ela escureceu, né, Matheus? Às vezes é porque ela apareceu descamando a pele morta, né? É isso? Perfeito. É isso mesmo. E aí, assim, a gente tem essa sensação. Por isso que no diagnóstico eu tenho que falar para o paciente, olha, você tem um melasma do tipo misto, então a gente vai precisar associar as luzes para conseguir ter uma resposta melhor, uma modulação melhor, um clareamento melhor dessa mancha. Ou eu vou precisar associar, não o peeling, um microagulhamento para conseguir fazer a perfuração, uma indução ali de colágeno, uma indução de vitaminas para conseguir melhorar essa pele, para conseguir causar o dano na derme, não só na epiderme, né? Para reestimular e modular esse processo inflamatório. Por isso que o tratamento, muitas das vezes, ele é multifatorial, tá? Por isso que o tratamento, ele precisa de vários outros tipos aí de abordagem para a gente saber atacar da forma certa, tá bom? Tá, e é legal também a gente falar, que aqui a gente fala sempre isso, né? Em todas as lives, mas é importante, até porque tem gente nova aqui, é a importância de alinhar com o paciente, né? Porque, assim, se você explica como funciona, o que é, se vai fazer um peeling, se vai usar um dermocosmético, enfim, explicar a ação para esse paciente. É claro que não precisa ir a fundo, explicar tecnicamente, mas se você explicar e alinhar esse resultado, a satisfação do cliente também vai ser alinhada, porque as pessoas chegam no consultório querendo tratar um melasma, você já sabe que não vai, primeiro que não tem cura, segundo que você já sabe que não vai chegar num resultado que vai sumir, não é mágica, né? Então, se você alinhar, fala dos outros procedimentos, né, com o esteticista que ele pode fazer e o que pode acontecer no caso da Michele, ela com certeza não foi orientada que se ela fizesse um peeling, o melasma ressaltaria, mas isso não quer dizer que ele piorou. Se ela soubesse disso, ela ficaria mais tranquila, mas ela teve a sensação que piorou muito, né? E que o profissional fez um mal para ela. Na verdade, não. O profissional limpou a pele dela, fez com que ela fizesse um procedimento correto, mas não alinhou a expectativa. Então, isso é muito importante. Vamos responder umas perguntinhas só para não acumular? Vamos. Doutor Luiz Carlos perguntando se o ILIB ajuda. O ILIB ajuda tudo, né, gente? O doutor Luiz, ele já é um expert em laser, ele terminou o curso de laser terapia aplicada e ele já entendeu o espírito da coisa. Que assim, se eu tenho um paciente, eu vou contar, paciente meu de melasma, às vezes demora 6 meses para eu tratar ele, tá bom?
Por quê? Porque ele precisa de tempo, né, para essa pele responder, para a gente botar um organismo de volta ativo ou reequilibrar esse organismo. Então, não é de uma hora para outra. E aí, assim, se eu não tirar desse paciente esses radicais livres, meu resultado vai demorar mais para chegar. Né? Quem fizer... Nossa, ó, eu vou dar um spoiler, hein? Vou começar com spoiler hoje ao invés de amanhã. Quem fizer o curso de fototerapia aplicada, lá tem o termo, né, para a gente poder fazer os tratamentos de fototerapia nos pacientes. Vai ver que o termo de fototerapia é o maior que tem. O termo de fototerapia é maior que o de endo, é o maior que o de o termo de consentimento e esclarecimento do paciente é muito grande. Por quê? Porque eu preciso explicar para ele, eu preciso alinhar essa expectativa. Olha, pode ser que demore 6 meses para eu resolver. Tá? Por quê? Porque é um melasma muito profundo, que eu vou precisar de muito estímulo nessa pele, de muita luz para conseguir resolver, de muito laser, muito LED. Então vai demorar, né? E eu preciso proteger o paciente e me proteger também. Então eu preciso entender isso. E aí, quando eu entendo e começa a fazer sentido que, tirando o radical livre do paciente, favorece o meu resultado, eu vou fazer ILIB, tá? Eu vou fazer ILIB sim, porque eu vou conseguir ter resultado com certeza muito melhor. Legal, Matheus. Uma curiosidade aqui que eu acho que talvez o pessoal também tenha. Quando você associa outros tratamentos como o microagulhamento ou, enfim, o peeling, eu acho que você não faz micro, né? Mas, enfim, ou qualquer outro procedimento estético, né, que você tivesse que indicar, você tem um profissional da sua confiança que você indica, que você sabe que faz um trabalho ali equiparado com o que você acredita, ou você deixa o paciente livre? Porque eu acho tão importante, de repente, que vocês tenham profissionais parceiros que vocês possam indicar, porque que vocês conheçam o trabalho, porque num trabalho de pele, no meu entendimento, é um trabalho combinado, né? Então, vocês vão fazer o trabalho das luzes, quem faz microagulhamento, né? Enfim, faz, mas a parte de peeling, etc., tem outros procedimentos que vocês vão ter que acabar terceirizando. Então, assim, eu tenho tanto medo dessa coisa desse trabalho combinado sem conhecer o trabalho do outro, né? Então, de repente, nem pensar. Eu acho importante que vocês procurem profissionais, conversem com esses profissionais, né, da área de estética, e que vocês tenham, né, 2, 3 profissionais para indicar, né? É importante também que sejam em variadas faixas de preço, né, que você consegue comportar todo mundo, mas eu acho que isso é um diferencial comercial muito grande, que vocês tenham uma orientação e não simplesmente joguem para o paciente, olha, vai fazer um peeling. Eles não sabem que tipo de peeling. Se você ligar numa esteticista hoje, tem 3, 4 tipos de peeling, com 50 nomes comerciais. Muito mais, uns 20 mais ou menos. Então, assim, e vários nomes comerciais, peeling de diamante, peeling de ouro, peeling de argila, peeling ácido, peeling de não sei o quê. As pessoas não sabem, entendeu? Então, assim, tenham um protocolozinho, tenham assim, um portfóliozinho para vocês darem para o seu paciente, já com uns três profissionais indicados, o nome do procedimento que tem que ser feito. Isso vai deixar eles mais seguros. Tenho certeza que vai agregar muito no tratamento e no atendimento de vocês. Com certeza, com certeza. O que a gente faz? Na verdade, eu tenho uma pessoa que eu trabalho, eu faço muito microagulhamento, porque eu faço muito fator de crescimento, muito preparo de pele. Então, microagulhamento normalmente eu puxo para mim, mas eu tenho a Carol, que trabalha comigo, que inclusive ela usa o meu Static quando ela precisa, porque, por exemplo, eu sei fazer um protocolo para estria, por exemplo. Eu sei fazer, mas eu não posso fazer. Eu treinei ela e ela faz muito bem, melhor do que eu faria. Então, estrias é com ela. Gordura localizada com ela. Mas eu conheço, eu sei treinar, eu sei saber o resultado onde está chegando. Por isso que é importante a gente entender para trabalhar nessa parceria para melhorar o paciente. Não para a gente ter essa bagunça de informação e o paciente perdido, né? Para a gente não se perder nesse meio, porque senão, assim, é tanta coisa que sai no mercado todo dia, tanta informação, se você não tiver conhecimento para julgar o que é bom e o que não é, você se perde na primeira semana da harmonização. Então, você precisa ter esse conceito, né? Não adianta a gente só pegar e ficar replicando o protocolo, porque senão a gente não consegue ter entendimento do que a gente está fazendo. E sai fora, fazer isso não está com nada, né? Por isso que eu estou falando desse conceito básico do melasma, como a gente divide, como a gente classifica e como a gente diagnostica, para a gente entender por que às vezes funciona, por que às vezes não, né? Por que vai para um lado, por que vai para o outro, né? Por que alguns produtos químicos funcionam bem pra caramba no home care? Então a gente precisa ter esse conhecimento para a gente pelo menos saber se é ou não é, né? Se funciona ou não funciona, tá bom?
Com certeza, Matheus. E eu sempre penso nisso e levo, lógico, para minha área, né? Então eu já penso em venda sempre. Mas vocês não têm noção o quanto é importante, né? E eu acho assim que hoje em dia os profissionais estão muito preocupados em colocarem assim no portfólio, eu faço isso. Gente, quanto mais opção você dá para o seu paciente, mais perdido ele fica. Você tem que orientar, você tem que indicar o tratamento correto, né? Então, assim, é muito importante que vocês não se preocupem em acrescentar coisas no currículo, mas que vocês consigam oferecer coisas com qualidade e profundidade do que vocês oferecem, né? Eu acho que a parte mais importante antes de diversificar é aprofundar. Então, assim, eu acho isso muito importante. Vamos lá. Doutor André perguntou se o melasma, ele é a mesma coisa das sardinhas, Matheus? Não. A gente, são hiperpigmentações, mas a ativação dessas hiperpigmentações são diferentes, né? O melasma ele tem muito essa relação com essa questão hormonal, principalmente com a progesterona, coisa que as sardas não. As sardas estão mais relacionadas à construção do tipo de pele mesmo. Ok? Ok, então tem um monte de pergunta aqui, peraí. Então vamos. Qual o protocolo? Calma, a gente não passou o protocolo ainda, doutora, peraí. Doutor André falando para a gente fazer um resumo. Doutor André, a gente falou de tipos de melasmas, mas no final o Matheus faz um bate-bola, tá? Para repassar rapidinho tudo que ficou. O doutor André falando que no curso que ele fez, existe um probiótico que ajuda no melasma, na acne. Cada qual com sua cepa? É uma afirmação. Os probióticos aí, eles vão... A gente tem vários tipos e, claro que a gente não vai precisar discutir isso aqui, mas, assim, né, a gente sabe que o intestino é o nosso cérebro, segundo cérebro, então, se o intestino não funciona, ele não regula nada. Eu vou ter uma circulação prejudicada, uma falta de absorção de vitaminas, enfim. E aí, com probióticos, a gente ajusta muita coisa, tá? Vale a pena saber e dominar um pouco sobre o assunto. Claro. Doutor Júlio perguntou, psoríase, tem algum protocolo de psoríase? É um tema para uma live aí, hein, doutor Júlio? Existem protocolos de laser de baixa potência para psoríase, tá? É possível tratar as manchas, sim, tá? Não é o que a gente está falando hoje de melasma, tá? Mas, com certeza, tem tratamento e é muito legal. O doutor André está me perguntando se você pode associar algum ácido com a luz do laser. Associar diretamente, assim, passar o ácido e aplicar o laser em cima não tem interação nenhuma, tá? Mas tem que fazer o home care, né? Normalmente, quando a gente vai tratar aí uma pele que está um pouco mais prejudicada, a gente sempre vai associar a algum tipo de ácido, cógico, retinóico, depende. O retinóico é muito forte, né? A gente sempre vai trabalhar com ácidos mais fraquinhos para fazer um home care legal e não aumentar a mancha em paciente, tá bom? Tem um monte de associação, gente, de dermoácido, enfim, mas esse tipo de coisa, o Matheus, lembrando que o Matheus nunca indica aqui, porque é um mecanismo todo, né? Então tem que entender a interação biológica, tem que entender, né, a parte química dos dermos. Então, assim, isso aí vocês vão ter que assistir o curso mesmo para aprender, né, Matheus? Ele fala bastante disso lá. Fica muito mais fácil. Mas é por questão de segurança, porque senão o pessoal começa a prescrever aí sem saber o que está fazendo, né, Matheus? Então a gente nunca fala de medicamentos, só nomes, mas a gente não vai muito a fundo nesses assuntos por questão meio de segurança. Delicado. Com certeza. A Michelle falando que no rosto dela foi feito um microagulhamento aplicado, ácido tranexânico e passou o peeling químico e não descamou o peeling. Isso. Tem um monte de... O ácido tranexâmico, associado ao ácido córgico, ele é excelente no tratamento do melasma, mas o ácido tranexâmico ele tem uma função muito mais anti-inflamatória. Então não ia descamar muito mesmo, viu? Tá? Teria que associar o córgico. Tem um protocolo muito legal de ácido tranexâmico com o córgico. Claro que eu não vou falar porcentagem nenhuma, senão vai todo mundo sair fazendo e aí vai dar um monte de loucura. Mas é onde a gente associa, né? Um descamador com um anti-inflamatório. Então eu modulo a inflamação da pele para parar de estimular os melanócitos, descamar essa pele e perder essas células que estão inflamadas aí, produzindo melanina em excesso, e a gente vai modular essas manchas, tá? Mas eu sou muito mais fã das luzes,
por não ser tão invasivo e não correr tanto risco de um manchamento novo, enfim, né? Da gente não ter um perigo maior acontecendo aí. Legal. A doutora Adriana também perguntou se você mesmo que faz os seus procedimentos, Matheus. Eu mesmo que faço os procedimentos que competem a mim, dentista, fazer nos preparos de pele. Preparo de pele, vamos lá. A gente pode falar de rejuvenescimento facial, clareamento de olheira, clareamento de mancha, e aí no clareamento de mancha tá o melasma, hidratação facial, gente, drenagem facial. Tudo que está associado à harmonização eu faço sim, sou eu, tá? E faço muito bem, e é isso que eu ensino, uma das coisas que eu ensino lá no curso é como fazer, tem vídeo mostrando como fazer, como aplicar. Olha lá, spoiler, parei de novo. Deixa para amanhã. Vamos falar de protocolo, que a gente já está com 30 minutos, tenho medo de derrubar e não deixar a galera assistir aí depois. Vamos! Como é que a gente trata melasma? O que a gente conhece por aí? O que não é novidade para ninguém? Laser de alta potência. O que o laser de alta potência faz? Ele queima a pele, então eu promovo uma descamação mais rápida, né? Porque eu queimo a pele, então essa pele vai trocar mais fácil. E eu vou conseguir ter um resultado de um tratamento efetivo sobre o melasma, tá? Isso não é novidade para ninguém. Assim como não é novidade para ninguém, como a gente estava falando aqui, os ácidos para a gente descamar a pele, tá? Até aqui, ponto, não tem muita novidade para a gente falar, porque são procedimentos padrão aí para tratamento de pele, né? Para tratamento de melasma. O que eu quero falar para vocês? Gente, quando a gente fala, e eu vou passar um protocolo aqui, né? Um protocolo de clareamento de manchas, tá? Que é o protocolo que eu associo dentro de um tratamento para melasma de um paciente, mas paciente com melasma a gente começa pelo começo, que é criando hábito. Então é um paciente que tem que tomar muito cuidado com maquiagem. Normalmente a maquiagem ela tem que ter protetor solar, senão ele esquece de passar protetor, fica tomando luz ultravioleta no rosto, fica assim autoestimulando essa melanina, já que ela tem uma propensão genética, já tem uma produção maior de melanina, e aí eu tenho hormônio circulante que pode piorar. Então, assim, eu primeiro preciso varrer esse paciente e entender como é que ele tá. Tá tudo bem? Não tá tomando nada que tá desregulando tanto, ou está tomando, ajustou com o médico, tá tudo legal? Aí a gente vai para as luzes. Como a gente vem falando aqui, como eu venho falando aqui, a gente sabe das propriedades físico das luzes, né? Então as luzes têm uma propriedade física sobre a atuação nas células. Então a gente usa LED azul para hidratar, para clarear, a gente usa laser vermelho para circulação, para nutrição, a gente usa o infravermelho, o âmbar para trabalhar sobre os fibroblastos, para desinflamar. Então sempre que a gente está falando de manchas de tratamento de melasma, eu já adequei meu paciente, ele já tem um protetor solar certo para passar, ele já tem um home care adequado, eu posso propor outros tratamentos como microagulhamento, que vão ser meus acessórios às luzes, mas eu vou fazer tratamento com luz, ponto. Então quando o paciente vem para mim para fazer fototerapia para o melasma, a primeira coisa que eu vou fazer é uma boa higienização da face. Então meu paciente chega, já vai no banheiro do consultório, já vai limpar o rosto, vai tirar a maquiagem, vai demaquilar, porque normalmente o paciente com melasma passa muita maquiagem, e aí a maquiagem funciona como uma barreira para a luz não agir. O paciente fez higienização, vai sentar na minha cadeira, eu vou higienizar de novo esse paciente, vou usar uma espuma facial específica, vou fazer uma limpeza legal, vou passar demaquilante de novo, e posso fazer, em alguns casos mais severos, até um peeling mecânico, tá? Com algum massageador esfoliante para dar uma esfoliada nessa pele na hora, para tirar aquela pele, principalmente a pele morta, né, que a gente chega o tempo todo com ela. E aí que eu fiz essa limpeza de pele e até, em alguns casos, sugerido a gente fazer o peeling mecânico, eu vou para as luzes. Eu vou pegar o LED azul e vou aplicar o LED azul por toda a face por 2 minutos. Vou distribuir 2 minutos de luz azul por toda a face, não só sobre as manchas, ok? Vou pegar o laser vermelho e vou aplicar ele a 3 joules por ponto aonde eu tiver mancha. Então eu tenho o melasma, eu vou aplicar 3 joules por ponto com distância de 1 centímetro entre os pontos, entregando nutrição para essa região, para essa mancha, tá? Para que eu possa modular esse melanócito que está produzindo muito pigmento, para que ele volte a produzir pigmento de uma forma mais normal, né?
Depois que eu fizer o laser vermelho, eu vou associar a luz âmbar, o LED âmbar, com o laser infravermelho e vou fazer ele por 5 minutos sobre todas as manchas. Eu distancio aí 1,5 cm, 2 centímetros da mancha, um cluster grande, e vou aplicar 5 minutos de luz sobre uma região de melasma. Vou por outra região de melasma, mais 5 minutos de âmbar com vermelho, com infravermelho. Tenho na região do lábio superior, vou aplicar o laser infravermelho com âmbar mais 5 minutos nessa região, ok? Terminei de fazer todas as regiões de melasma, vou pegar o laser vermelho associado ao LED azul e vou varrer a face por mais 5 minutos. Então eu devagarzinho vou esparramando esse laser azul, esse laser vermelho com LED azul, vou fazer essa aplicação de luz de 5 minutos por todo o rosto. Terminei de aplicar o azul com o vermelho combinado, eu vou aplicar protetor solar nesse paciente e esse paciente vai embora. Esse paciente volta mais uma vez comigo na semana. A gente faz aí pelo menos 2 sessões por semana, por um mês, 8 sessões. E a gente vai avaliar esse paciente 30 dias depois dessas 8 sessões para a gente medir a melhora, ok? Nesse meio tempo o paciente vai ficar com bom home care, vai passar protetor solar direitinho, vai seguir as recomendações e a gente vai medir essa melhora, ok? Então é isso, basicamente o protocolo de luz para as manchas, principalmente de melasma, é desse jeitinho que a gente faz. Perfeito, Matheus. Tem outras coisas também, né? O melasma, vamos aos mitos, ou verdade ou mito, né? Verdade. Mentira ou verdade? Eu já ouvi muito falar, e já li em alguns lugares também, 2 coisas. A primeira é que tomar banho muito quente, né, na área, água muito quente na área de melasma, principalmente quando lava o cabelo, escurece o melasma. Esse é o primeiro ponto. Então, coisas quentes, né, no rosto, enfim, quem tem costume de fazer aquela vaporização, saunas, e esse tipo de coisa, então pode escurecer o melasma. E a outra coisa é referente, as pessoas passam com filtro solar 70 no rosto, né? E aí elas saem brancas e tá tudo certo. Aí chega na praia, elas passam 70 no rosto e não passam no corpo. E simplesmente torram Mas existe um processo que você escurece o rosto porque você estimula a melanina, a produção de melanina mesmo corporal. E acaba, por efeito rebote, escurecendo as manchas do rosto. Isso tudo é verdade, Matheus? O calor ele pode piorar, porque ele pode aumentar o processo inflamatório. Então, se eu tiver ativado aí um processo inflamatório já instalado, ele pode piorar. Então, sim, eu posso ter piora nas manchas por causa disso. Por isso que o rosto a gente não lava com água quente, tá? Até para ação sobre os poros o tempo todo, a gente precisa ter esse cuidado. O calor faz com que a pele desidrate, eu vou ter mais produção sebácea, eu posso ter mais acne, então é verdade, tá? A grande questão aí com outro exemplo que você falou, o problema é que na praia, na verdade, a gente tem uma reflexão da luz ultravioleta na própria areia da praia, né? E o que acontece? A gente acha que está coberto, protegido, e assim, gente, você tem mancha na pele, ficar indo para a praia, é mais perigoso mesmo, você já tem que ficar meio preparado, porque mesmo passando protetor 1000 na pele, você não vai passar na hora certa, você vai transpirar, ele não vai pegar legal. Às vezes está usando o protetor fator 1000, mas não é para o rosto, então você não vai ter a ação dele da forma correta. Por isso que é legal saber indicar para o paciente um protetor mais complexo ou mais completo, né, para ele ter mais resultado. Tá? Não porque se eu tomar o sol na perna eu vou estimular, né? Se eu ficar só com a perna para fora do guarda-sol, eu vou, pela queimadura na perna que eu tiver, pelo bronzeamento na perna, eu vou piorar meu melasma no rosto. Isso não acontece. O que acontece é essa reflexão, né, do ultravioleta, assim como a praia está nublada, eu não vou passar protetor solar, e aí você vira um camarão se você for fototipo 1, né? Tá? Porque o ultravioleta ele passa, ele atravessa a nuvem, a gente está desprotegido, ele vai queimar a gente muito, né? O ultravioleta ele tem essa capacidade. Então, por isso que é importante a gente ter esse hábito mesmo de, olha, minhas pacientes que vão para a praia vão com chapéu, vão com óculos escuros, vão em horários específicos. Aí todo mundo olha para elas e fala, nossa, que pele linda. Sim, porque ela já criou o hábito de não ficar indo meio-dia na praia, de não ficar se expondo de maneira desnecessária, porque senão vai estimular, vai ter que tratar mais.
É um ano de tratamento de pele para você acabar com ele em uma semana de praia. Sempre falei isso, porque Exatamente. é nítido, né? Você passa 3, É 4 isso dias aí. na praia, acaba com. Aparece todas as manchas que você tinha eliminado durante o ano com o tratamento. A É doutora isso mesmo. tá perguntando aqui se esse protocolo dá para fazer com o Therapy, EC. Não dá para fazer. Não dá porque ele não é completo, né? Ele não tem âmbar, não tem azul. Então você não vai conseguir ter resultado. Tá? Tem que trocar por um laser smile. Aí é com você. Olha, quem tiver. Nesse tempo que a gente começou a falar de harmonização, tem muita gente com dúvida dos aparelhos, tá, gente? Então, quem tiver dúvida, é só me chamar no direct. Quando eu saio aqui da live, eu vou direto lá pro direct, que sempre tem um monte de pergunta. E aí eu respondo todo mundo, peço WhatsApp, a gente conversa pessoalmente, assim, direto no WhatsApp. E eu explico sem compromisso, como é que funciona, quanto custa, enfim. Qualquer dúvida sobre aparelho é só me chamar, tá? A gente pega aparelhos também mais antigos na troca, enfim, a gente tem jeito, tem negócio, tá? Quem tiver interesse, o aparelho de estética realmente é um aparelho bem completo, bem legal, vem com todos os protocolos certinhos para você fazer. É super fácil, né, Matheus, de mexer. Quando a gente entende o que as luzes fazem, qual que é a propriedade de cada uma, quais são as indicações, quando a gente aprende a usar, a gente se diverte. Gente, é muito legal. Tá? Tô É muito louca pra interessante fazer. porque você vê o resultado, você vê, você enxerga. Então é muito interessante, é muito diferente. O pessoal tá conseguindo uns resultados incríveis aí, né, Matheus, com estética. Sim, Eu tô, assim, sim. chocada. Olheira, rejuvenescimento, é muito legal. É muito legal. Olá, doutor Luiz Carlos falando que eu sou fera, que eu vendi para ele umas 11 da noite. Aqui não tem horário, doutor Luiz Carlos. É Aqui isso aí. eu nasci comercial, entendeu? Vendo sábado, domingo, 24 horas por dia. Mas semana Olha, que vem eu vou estar de férias, então vocês comprem até sexta, tá? mas dúvida clínica, o pessoal sabe que eu também não tenho hora, não. Às vezes eu peço desculpa e respondo 3 da manhã, é sem querer. É quando a gente tem tempo, então a gente dá um jeito de explicar, de organizar, de Fora ajudar, as minhas né? perguntas, né? Porque o pessoal me pergunta umas coisas, às vezes, que eu falo, gente, eu não sou dentista, calma. Eu vou perguntar para o Matheus, Pera aí o lá. Matheus responde tudo. Sempre maravilhoso. Isso. Eu tenho bastante cuidado com as respostas, porque a gente sabe que é um efeito em cadeia, né, Matheus? A gente tem que Sim. falar só o que a gente domina Uhum. realmente, né? Que a gente tem certeza. Então, agradeço aí todo o seu respaldo científico, que me ajuda muito no meu trabalho Imagina. todo dia. Pessoal, é isso. Tem mais alguma dúvida? Eu espero de verdade que amanhã, às 9 horas, todo mundo no perfil do Dr. Matheus prestigiem o lançamento do curso dele. Dr. Matheus está sempre aqui com a gente. Ele faz isso aqui gratuitamente, com todo o amor e carinho do mundo, né? Só com o fim de ajudar vocês, vindo aqui para Laser Smile e compartilhando conteúdo, conhecimento. Então, assim, vamos prestigiá-lo, né? Mesmo quem não puder comprar o curso, compartilhe com os amigos, façam divulgação, ajudem, né, um profissional dedicado e empenhado que é o Dr. Matheus, que está fazendo uma grande diferença aí na odontologia, na área de lasers, né, Matheus? Eu recebo tantos elogios de você que você Sim. não faz nem ideia, muitos eu nem consigo te passar. Eu sei o que o laser Michele fez na falando minha que... carreira, né? Eu sei o que o laser fez. Eu vi que a Michelle, ela já vai entender aí que tem outros caminhos para poder cuidar dela, né? Com certeza, E aí, assim, a Michelle foi eu jogada estou à aqui disposição para ajudar. um monte de dentista aqui, Michelle. E ela, o que parece ser uma espectadora, né? Enfim, não da área de odontologia. Espero que a gente possa ter te ajudado. Porque a gente usa uns termos meio difíceis e aí eu não queria confundir muito, né? A gente sabe assim que... Sim, Michele, pode me chamar no direct, me pergunta. Todo mundo que me conhece sabe que é só me chamar. Eu respondo, às vezes demora um pouquinho, porque a demanda é meio alta, mas... E eu atendo, estou atendendo, enfim, a gente não para, né? Eu sei o que o laser fez na minha carreira, eu sei como ele mudou minha carreira, né? Hoje eu já estou aí... Eu não sei quantos capítulos de livro, graças a Deus, eu já escrevi para fora, aqui no Brasil, artigos científicos, produção científica muito pesada. Agora eu faço parte aí do board, né, do comitê da divisão sul-americana da Associação Mundial de Laser e podendo ajudar aí a gerir essa parte do que o laser pode fazer. E eu queria muito de ver os outros colegas galgando isso também nas carreiras deles, né? Por isso que eu estou aqui à disposição, todo mundo sabe que eu estou à disposição, né, para ajudar, para crescer, para saber cada vez mais, para